Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou trazer com vocês aqui pelo menos duas informações extremamente importantes. Primeira delas, claro, os dividendos e como que a Petrobras ela pretende remunerar os seus acionistas. Então, se você é acionista desta empresa, muito provavelmente neste ano você vai ter ótimas notícias a respeito dos recebimentos de dividendos e também de uma outra forma de remuneração que eu vou conversar com vocês durante o vídeo. Outra questão muito importante também é saber se os resultados da empresa neste primeiro trimestre de 2023, eles estão em linha com aquilo que era projetado pelo mercado e se a empresa ela trouxe um lucro ou não em relação àquilo que era esperado, aquilo que os analistas projetaram. E claro, nós vamos trabalhar um pouquinho também uma análise gráfica a respeito do Brent, que basicamente é o indicador base que nós temos ali para a Petrobras em relação ao petróleo, quanto que ele está sendo negociado e quanto que ele está sendo vendido. Portanto, se você quer saber todas essas informações, fique comigo para logo após ver. Então, vamos para o vídeo. Bem, trazendo vocês aqui direto para minha tela, eu gosto de trazer essa informação porque eu acho que é o que mais interessa a muitos acionistas, que é a forma que eles vão remunerar. Basicamente, eles estão dizendo o seguinte: qual que é a forma aqui que nós vamos remunerar nossos acionistas? Bem, eles disseram e já divulgaram aqui que eles vão fazer uma distribuição de dividendos de R$ 1,89, tanto para as ações ordinárias quanto preferenciais. Ou seja, nós não temos ali aquela diferença que a lei estabelece de que as ações preferenciais têm um dividendo a mais de 10%, tem um valor superior em relação às ações ordinárias. Mas, como aqui, pelo que eu acredito, no estatuto da empresa isso foi afastado, existe aqui essa possibilidade de pagamento igual. Se você for olhar para a Petri 3 e Petri 4, é muito mais interessante para o pequeno acionista considerar investir na Petri 4, afinal de contas, nós estamos muito mais interessados na forma que nós seremos remunerados do que efetivamente participar do controle. E se nós considerarmos também que a Petri 3 é uma ação um pouco mais cara e que, consequentemente, vai trazer para você um pouco menos de dividendo, então imagina, você compra uma ação a R$30 e a outra a 24, e em relação ao seu yield on cost, o valor efetivamente que você pagou e aquilo que você recebeu, a Petri 4 ela é muito mais interessante. Bem, independentemente de qual você comprou, nós sabemos aqui que eles querem remunerar em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio. Claro, aqui tem uma distinção que nós já sabemos em relação à remuneração, ou pelo menos a questão de que os juros sobre capital próprio eles têm um desconto na fonte de 15% para até uma questão tributária que favorece a Petrobras e que inclusive ela foi bastante beneficiada. Nós vamos ver isso depois ali na questão dos balanços. Bem, outra questão que eles querem trazer para nós, e isso que eu achei mais interessante de tudo, é que eles querem melhorar um pouco a forma que os acionistas eles são remunerados. E como que eles pretendem fazer isso? Bem, eles querem fazer uma proposta, basicamente, que eles querem melhorar a forma de política de remuneração para os acionistas. Como que eles vão fazer isso? E qual que é a outra forma de remunerar os acionistas que nós temos existente ali na bolsa, a não ser o pagamento de dividendos? A recompra de ações. Como que isso pode beneficiar você, acionista desta empresa, um pequeno acionista dessa empresa? Imagina, por exemplo, e eu sempre tento trabalhar dessa maneira, que você tem uma pizza dividida ali em 8 pedaços. Mas vamos supor, por outro lado, que você tem uma pizza agora dividida em 4 pedaços. No bolo, vamos dizer assim, a pizza continua igual. Agora, quando você for distribuir cada um dos pedaços, você concorda comigo que você vai ficar com um pedaço maior? Então, o que acontece? A recompra de ações, ela tira de circulação do mercado alguns papéis e, consequentemente, essas ações que permanecem em tesouraria, elas podem ter duas destinações. Uma delas, podem ser canceladas, essas ações, ou elas podem ser dadas aos acionistas como uma forma de bonificação. Então, por exemplo, suponha que você tenha 10 ações, para cada 10 ações, eles vão te dar mais uma. Então, você, acionista ali que tinha 10, vai passar a deter 11 e, consequentemente, quando eles forem distribuir rendimentos e dividendos para você, você não vai receber mais esse R$ 1,89 em cima de 10 ações, você vai receber agora em cima de 11. Só que imagina isso numa perspectiva maior, que você tenha 1.000, 2.000, 5.000 ações, por exemplo, e você receba uma bonificação dessa, imagina só o tanto que isso aumentaria, tanto na sua questão de valor patrimonial em cada uma das ações, tanto na questão de dividendos que você recebe. Se você gosta de bonificação, a Itaúsa, por exemplo, a Lupar, podem ser boas empresas para este tipo de estratégia. Mas a Petrobras, por mais que tenha iniciado ou tenha a pretensão de iniciar com essa nova forma de remuneração, isso depende ainda de uma aprovação na própria assembleia aqui que eles vão fazer. Então é importante você ter noção que ainda a forma de remuneração que nós temos ainda é basicamente de dividendos ou juros sobre capital próprio. Nós não temos, portanto, uma política de recompra de ações. Bem,
Independentemente disso, é importante você saber aqui um pouco de como que vai ser feito o pagamento desses dividendos e para que você saiba exatamente se você vai ter direito a eles ou não. Bem, olhando aqui, esse valor de 1,89 ele vai ser pago em duas parcelas. Como que serão essas parcelas? A primeira delas vai ser paga aqui em agosto e a outra vai ser paga em setembro. Como que isso daqui vai acontecer? A primeira parcela vai ser de 94 centavos e a outra também de 94, ou seja, eles dividiram ali 50-50. Para você ter direito, você precisa possuir as ações até o dia 12 de junho de 2023. Basicamente aqui eu vi algumas pessoas fazendo uma brincadeira que a Petrobras ela quer que você namore a empresa, portanto ela colocou ali como o dia 12, dia dos namorados, o dia para você ter efetivamente essas ações, então ali como talvez um presente de namorado, a Petrobras vai te dar a possibilidade de receber dividendos dela. Bem, independentemente da brincadeira, olhando de uma forma bastante séria, como que a Petrobras ela atuou neste primeiro trimestre. E nós vamos exatamente aqui para o resultado que ela trouxe, o desempenho financeiro do primeiro trimestre de 2023. Bem, aqui vamos passar rapidamente por alguns dos indicadores, dos principais destaques aqui da empresa. Eu não gosto muito de analisar o EBITDA, eu sempre comento aqui com vocês que o EBITDA ele só serve para quem é governo ou para quem é banco, porque significa os ganhos antes dos impostos e dos juros. Claro, amortizações, depreciações também estão aqui, mas particularmente não gosto. Agora, o que eu gosto de enxergar aqui é a dívida líquida sobre EBITDA, que está menos de uma vez. O que significa isso? Significa que se a Petrobras ela melhorar ou mantiver os lucros que ela tem hoje, em menos de um ano, ela consegue pagar toda a dívida dela. Considerando que nós temos uma política de dividendos que estabelece que o endividamento não pode ser muito alto e ele tem uma política bastante interessante, que ele faz o seguinte: quanto que nós temos de investimento e quanto que nós temos em relação de valor produzido. Quando nós fizermos uma dedução disso, essa parcela vai ser aplicada em uns 60% e esse 60% vai ser distribuído em forma de dividendos. É uma conta um pouco complexa, se eu não me engano, eles até colocaram aqui como que eles fazem isso, então vou até mostrar para vocês, porque não é uma conta fácil, não é algo tão simples de se entender, mas eu vou mostrar para vocês aqui neste parágrafo. Qual que é a atual política de dividendos da Petrobras? Ela diz o seguinte: caso o endividamento seja menor do que 65 bilhões de dólares, a Petrobras irá distribuir aos seus acionistas 60%. 60% do quê? Do fluxo de caixa e aquisição de ativos imobilizados e intangíveis, que seriam aqui os investimentos também. Como que eles fazem isso aqui? Eles pegam basicamente uma dedução daquilo que é o fluxo de caixa e aquilo de investimento, desde que a dívida seja, no geral, menor do que 60 bilhões, e ela vai ver qual que é essa diferença. Aprovada aqui essa diferença, nós vamos pegar um percentual de 60% e vamos aplicar aqui. Os 40% remanescentes, eles vão para reserva de caixa ali da empresa ou até mesmo para que ela faça novos investimentos. Então, entendida aqui a política de dividendos, que não é tão fácil de entender, vamos olhar aqui algumas outras coisas. Eles colocaram que ainda tem uma geração de caixa operacional, que eu acho muito importante, na casa aqui dos 10 bi de dólares, ou seja, nós teremos aqui alguma coisa na casa de 50 bilhões de reais de fluxo de caixa operacional. Então é uma empresa que gera um fluxo de caixa enorme. Trouxe um retorno para a sociedade. Esse parágrafo aqui, sem entrar numa discussão política, eu não gosto de entrar numa discussão política aqui no canal, porque acaba atraindo um tipo de discussão que não é interessante para os investimentos. Saber, por exemplo, se o governo está aplicando direito, se não está, se a Petrobras traz ou não retorno para a sociedade, enfim, independentemente do que você acha, olha só, apenas com pagamento de tributos, 62,6 bilhões de reais. Portanto, se você enxergar que o governo ele é o maior acionista da Petrobras e, além disso, que é uma empresa que paga muitos tributos, imagina só o tanto que isso entrega de retorno para a sociedade beneficamente. Além disso, enxergando que a Petrobras é uma grande pagadora, nesses dois vieses que eu comentei, imagina só o que pode acontecer, por exemplo, com nossos juros. Por quê? Os juros altos eles estão relacionados a uma contenção de dívidas que o próprio governo tem e ele quer desestimular o consumo. Desestimulando o consumo, consequentemente, algumas pessoas acabam
por uma questão lógica, não conseguindo comprar alguns determinados bens. Quando esse juros ele cai, nós temos um efeito muito positivo, que é das pessoas terem um acesso ao crédito mais facilitado, as pessoas conseguindo fazer compras até para o próprio lar de uma forma um pouco mais tranquila e dar acesso, por exemplo, para pessoas de extrema pobreza ao alimento ou talvez a uma residência dignas. Então, olhando para essa perspectiva, o retorno da Petrobras ele tem um aspecto social bastante importante. Além disso, trouxe um recorde mensal de produção no pré-sal, tem aqui novas unidades em Marlin, entrada em operação aqui da Anne Mary, enfim, tem diversas outras coisas. Agora, o que é interessante, o FPSO. Isso aqui é muito interessante. É uma plataforma que traz uma forma muito boa de exploração ali do pré-sal e tem uma forma, vamos dizer assim, itinerante, que ela consegue se mexer, não é aquela plataforma fixa. Isso aqui foi um investimento muito importante. Então, eu acredito que isso aqui pode ser talvez o futuro mesmo da forma de exploração de petróleo pela Petrobras. Olhando para outras questões aqui, nós vamos colocar o elevado rendimento de derivados médios do diesel, gasolina, tem outras questões de produtos sustentáveis, enfim, essas são questões um pouco mais periféricas aqui em relação à Petrobras, mas que tem, claro, a sua importância. Bem, vamos olhar para a receita de vendas, pelo menos aqui neste primeiro trimestre de 23 e, claro, vamos fazer comparativos com os outros trimestres. Bem, olhando uma perspectiva geral, nós podemos enxergar aqui que as receitas com vendas, elas se mantiveram bastante estáveis durante esse período todo. Então, olhando aqui, nós tivemos 139 bi no primeiro trimestre agora de 23, 158 bi no quarto trimestre de 22 e 141 bi no primeiro tri de 22. Então, nós tivemos, claro, uma redução de 14,2 basicamente aqui do primeiro trimestre de 2023 para o quarto tri de 22 e de 1,8 em relação ao primeiro tri de 22 e o primeiro tri de 23. Vamos olhar para algumas questões que são um pouco mais importantes para nós, pelo menos em relação ao espectro do investidor. Olhando aqui para o fluxo de caixa operacional, que isso aqui é extremamente importante para nós. Vamos ver que no primeiro trimestre de 23 nós tivemos 53 bi, no quarto tri de 22, 67, então aqui nós tivemos um aumento bastante significativo, nós já vamos ver o porquê. E agora no primeiro tri também de 22 nós tivemos 52, então vamos dizer que os primeiros trimestres eles estavam bem em linha, nós tivemos, porém, diferente aqui no quarto tri de 22, um volume um pouco maior de fluxo de caixa operacional. Claro, tem muito a ver ali com o Brent, nós já vamos falar bastante sobre isso. Primeiro, vamos ver aqui o Brent em 2023 estava em 81 dólares e 27 centavos, esse é o preço médio. Agora, no quarto tri de 22, nós tivemos 88 dólares e 71 centavos e no primeiro tri de 22 nós tivemos mais de 100 dólares ali o barril. Portanto, olhando num espectro global aqui da empresa, por mais que o Brent ele tenha sido efetivamente aqui um indicador importante para a gente enxergar se o lucro da empresa ou o seu fluxo de caixa operacional foi relevante ou não, isso pode ou não dizer algo diferente para nós, a depender da análise que você fizer. Por quê? Vamos melhorar um pouquinho isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Se enxergarmos que o Brent no primeiro tri de 22 ele estava a mais de 100 dólares, por que ele deu um fluxo de caixa operacional menor do que todos os outros semestres, considerando ainda que o primeiro tri de 23 teve um fluxo de caixa muito parecido e um Brent praticamente aqui 20 dólares abaixo. Bem, isso se deve muito à questão da produção, que nós já vamos ver logo em seguida. Olhando aqui para a questão da receita líquida por tipo de produto, nós vamos enxergar que no espectro global, olha só como isso é interessante você notar. No substrato aqui total que nós temos, em 2022, nós tivemos algo na casa aqui dos 370, vamos dizer assim, milhões de barris produzidos, em cada um desses segmentos, em diesel, gasolina, gás, querosene, enfim, tem diversos aqui, mas claro, sabendo que o diesel e a gasolina são os principais. Olhando aqui para 2023, nós tivemos 84 milhões de barris produzidos. Agora, enxergando que o quarto tri foi muito forte, foi muito demandado, nós tivemos quase 100 milhões aqui de barris produzidos. Portanto,
Olhando para este indicador específico, é importante você notar que não é só o Brent que é importante para a indicação de como a empresa vai. É muito interessante você notar, e a empresa realmente traz essa informação para a gente, os relatórios de produção. Então, enxergando aqui os relatórios de produção da empresa, é importante você saber que essa questão de quanto mais consumo nós temos ou menos, isso pode impactar, mesmo que o Brent ele não esteja tão alto quanto já houve num passado até que recente. Bem, seguindo aqui para alguns outros indicadores que eu acho extremamente importantes e que eu não tinha essa noção até ver esse indicador aqui, o quanto que o nosso mercado interno ele demanda do que a Petrobras produz. Olha só que interessante. Mais da metade, 51%, é de diesel. Então, muito do nosso petróleo, efetivamente, ele vai para fora. Nós temos aqui no próximo slide, se eu não me engano, e aí está aqui, vocês conseguem ver nessa tabela 3, o destino da exportação do próprio petróleo. Nós temos aqui muito trazido aqui pela China, claro, ela demanda muito das nossas commodities. Nós sabemos que o principal, claro, o minério de ferro, muito da nossa exportação vai para lá, se eu não me engano, quase 80% do minério extraído aqui no Brasil é exportado lá para a China, e também aqui 42% do nosso petróleo vai para a China também, 26% para a Europa, para a América Latina 22%, para os Estados Unidos pouco, para a Ásia também, tirando China, pouco, e para o Caribe nada. Claro, nós tivemos no passado para o Caribe alguma coisa aqui também, mas independentemente disso, é importante você saber para onde está indo o nosso petróleo ou para qual destinação ele está tomando aqui no mercado interno. Bem, olhando para outras questões, nós temos a questão do custo do produto vendido. Isso daqui não é tão importante na medida em que você tem uma eficiência operacional na Petrobras muito boa. E claro, considerando contratos já pré-estabelecidos que ela tem, isso aqui não tem uma variação tão grande. Portanto, se você for enxergar no âmbito geral, nós vamos ver aqui uma diferença muito pouca em relação de um trimestre com o outro, de um ano para o outro. Então, isso aqui ainda está muito bom. Agora, o que é importante enxergarmos aqui? A questão da produção. Porque quando nós temos a questão da produção aumentando muito, isso pode impactar negativamente. Agora, quando eu digo produção, eu estou falando muito mais aqui da extração do petróleo. Isso tem um impacto bastante grande. Se nós pesquisarmos aqui em lifting cost, lifting cost basicamente significa o custo para você levantar, o custo para você extrair aquele petróleo lá de baixo. Então imagina o seguinte, você tem, por exemplo, aquela empresa produzindo ali o petróleo, extraindo o petróleo, e você tem o custo, por exemplo, da embarcação, você tem o custo, por exemplo, da plataforma, você tem o custo do pessoal, você tem o custo do maquinário, você tem o custo, por exemplo, da energia, você tem o custo até de gasolina e diesel mesmo, para as máquinas ali funcionarem e conseguirem extrair. Então, imagina que você tem um custo geral e que cada barril de petróleo ele tem que ter um valor suficiente para justificar você extrair. Então, melhorando isso aqui, algumas outras empresas que não a Petrobras, elas investem em campos maduros, campos que têm um lifting cost alto. E, consequentemente, você precisa empregar uma tecnologia melhor lá para você conseguir diminuir esse lifting cost e extrair um determinado lucro. Empresas como 3R, PetroRecôncavo, Enalta têm expertise nisso. Agora, a Petrobras, especialmente por conta do pré-sal, ela tem um lifting cost mais baixo. E olha só que interessante isso aqui. Quando nós olhamos o lifting cost, no geral, nós temos aqui sem participação governamental e fretamento. Sem participação governamental, em terras rasas, com afretamento, sem afretamento, no pós-sal, no pré-sal. Então nós temos diversos locais aqui onde nós conseguimos efetivamente ter uma noção de quanto custa. Então, olhando aqui efetivamente para cada um desses indicadores, o que você precisa enxergar? Primeiro, qual que é o principal motor, vamos dizer assim, de dinheiro ou de impressão de dinheiro da Petrobras? É o pré-sal. Agora, vamos olhar com o afretamento, porque muito do nosso petróleo vai para fora. Portanto, nós temos aqui um lifting cost de $5,61. Se nós estamos vendendo Brent por 81, faz as contas. Claro, não é tão simples assim você extrair ou fizer uma subtração de 81 e tirar os 5 aqui, por exemplo, porque não é tão linear essa conta na medida que você tem outros custos, como por exemplo aqui em terras e águas rasas, que está em 14,70. Então você tem que pegar sempre na proporção. Agora, olhando que, como eu falei, o motor da Petrobras é o pré-sal e que nós temos um custo bastante baixo, isso sim faz com que a empresa se torne bastante lucrativa no médio e longo prazo. Agora, eu quero trazer para vocês, olhando numa perspectiva gráfica aqui, como que o indicador mais importante, que é o Brent,
tá mostrando qual é o caminho que a Petrobras vai trazer. Bem, eu sempre coloquei aqui no canal que existe um fenômeno chamado retorno à média, que basicamente diz o seguinte, olha, nós temos preços historicamente praticados por commodities. Claro que podem sofrer variações tanto para baixo quanto para cima em determinados períodos, mas independentemente disso, você tem que entender que nos períodos de baixa, claro, enxergando o que é a média, você deve acumular aquelas ações e no período de alta, claro, colher os dividendos ou, por exemplo, se desfazer dessas ações. Por exemplo, imagine aqui que você ali, mais ou menos em março de 22, que o barril do petróleo chegou a ser cotado em 137 dólares, você estava ali com as ações da Petrobras que chegaram ali a beliscar os seus 40 reais. Imagina uma situação dessa. Só que aí, depois o barril veio caindo e chegou mais ou menos aqui hoje nos seus 75 dólares e 22 centavos. Qual que é, na minha perspectiva, a média de um valor do petróleo? Bem, ele sempre variou entre os 45 e 70 dólares. Seria basicamente esse o indicador médio que nós temos aqui, porque não existe um preço médio, existe basicamente uma banda superior e inferior na qual o petróleo sempre caminha. Agora, quando ele está superior a esse valor, e por muito tempo ele andou aqui na casa dos seus 90, 80 e poucos dólares, eram períodos de talvez acumulação para algumas pessoas e para outras que enxergam que o petróleo vai cair, pode ser um período de venda da empresa. Mas, independentemente disso, enxergando que as médias estão extremamente passadas, aqui ultrapassadas pelo atual valor, é importante enxergar que a empresa ela vai sim trazer ou traduzir isso em forma de rendimentos e lucro para ela mesma, ou também para o seu acionista, claro, na forma de dividendos, como ela anunciou. Se você, portanto, enxergar que independentemente de você gostar ou não de análise gráfica, que está aqui num canal de baixa, que nós estamos enfrentando períodos que muito provavelmente o petróleo vai voltar para aquela média histórica dele, talvez seja o momento de você comprar a Petrobras na queda e pegar a faca caindo e talvez montar uma posição interessante, claro, enxergando que ela ainda vai pagar um bom dividendo para você, ou talvez se desfazer da ação, ou até mesmo, que é o caso do que eu mesmo estou fazendo, olhar um pouco de fora os resultados, olhar um pouco de fora essa situação toda, e quando voltar para os preços normais, talvez enxergando uma política de preços e uma política de remuneração para os seus acionistas estável, eu acredito que seja assim uma ótima ação para entrar no portfólio. Mas, se você é investidor da Petrobras e gostou dessa análise toda aqui que eu fiz com você, espero que você se inscreva aqui no canal, não esqueça de compartilhar também com seus amigos, e a última coisa, eu tenho uma meta de bater 2.000 inscritos, e quando eu atingir essa meta, não vou brincar com uma Dilma fala de dobrar a meta, mas eu vou fazer aqui uma live em que eu vou discutir com vocês diversos aspectos sobre o mercado financeiro e, claro, eu vou deixar aberto para a gente sempre conversar, para você trazer dúvidas e, claro, também se quiser mostrar um pouco da sua carteira de investimentos, para eu dar ali meu pitaco, conversar, mostrar talvez uma forma diferente de enxergar os próprios investimentos. Bem, espero que tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!